Fala, galera! Tô de volta. Não estava no episódio anterior, mas estou aqui no episódio 09. E antes de dar início com a nossa convidada, quero falar do nosso patrocinador master, Escola Técnica Congonhas, que fica aqui em Santos, na Washington Luiz. Vocês já sabem, né? Escola Técnica Congonhas, entra no site, tem curso presencial, tem curso online. Então, fica a dica, tá? E é com muita honra que a gente traz aqui, né, uma convidada. E, detalhe, né? Hoje eu tô com o Edu aqui, ó. Oi, pessoal. O Edu subiu de cargo, o Fernando mudou de cargo, né? Foi Cadeiras à parte. promovido. Foi promovido, né? A gente tá fazendo uns testes aí para trazer cada vez para vocês novas formas de apresentar. Então, vamos lá. Eu vou tentar passar o currículo da nossa convidada. Ela é da área da saúde, enfermeira, pós-graduada em nutrição e gastroenterologia. É isso? É isso, né? Sim, enterologia. Foi bem. Foi bem, né? Quase deu um trava-língua. E ela gosta de estudar pra caramba porque tá no último ano de farmácia. A gente trouxe a convidada aqui pra estar falando sobre saúde feminina, saúde intestinal. Então, com uma salva de palmas, com muita honra, Priscila! Obrigada. Eu até brinco que o pessoal não sabe que eu sou de verdade, né? Porque eu sou enfermeira, aí eu falo que eu fiz pós em nutrição e faço farmácia. Aí o pessoal, o que ela é mesmo? É um híbrido, né? Mas mas pode falar. Não, fica à vontade. Continua. Não, mas é uma honra estar aqui, né, com vocês. Legal. Fiquei muito feliz com o convite. E eu trouxe um presente. Eu não sei se vocês recebem muitos presentes, mas é o cocosito pra vocês. É presente? Caramba! Presente. Legal. Olha aí, galera, fica a dica pros próximos convidados. O cocosito, que é importante, né? A gente vai falar sobre isso, né, Pri? Vamos falar bastante sobre isso, Legal. né? E eu queria dizer mas que... é pra ti. Vamos, põe ali, ó. Põe ali no cantinho ali, ó. Deixa lá. Dá uma enchinchada nele aí. E eu queria dizer que o Eduardo tá aqui hoje porque ele é profissional da saúde também, né? Então, acho que quiseram te colocar na mesa por isso, né? Foi isso. O Fernando correu, né? O cara é das exatas. Olha lá, tá né? vendo? Apesar que eu sou das exatas também, né, Fê? Correu, né? Pri, eu tentei aqui dar uma introduzida, né? Mas eu vou deixar você à vontade para você se apresentar. Quem é a Priscila? Filha de quem? Se é casada, se é solteira, se tem filho, se não tem. Eu já sei algumas coisas, mas deixo você se apresentar para o público. Fica à vontade. E aí depois a gente vai decorrendo aí os assuntos. Vai tocando, Vai né? tocando. Bom, gente, eu sou Priscila, sou enfermeira, como o Cícero falou, fiz pós em gastroenterologia, sou farmacêutica, mas eu sou a mãe da Sara e do Pedro, que são crianças pequenas. Sara vai fazer 11 anos. E o Pedro vai fazer 8, ainda bem que eu lembrei, né, a idade deles, para não passar. Sou casada com o Lucas. Sou uma mulher de 43 anos que resolveu voltar a estudar agora, né, depois de mais velha. E digo para vocês que eu não me arrependo, porque na maturidade a gente aprende muitas coisas e facilita o nosso caminho, né, profissional, porque a gente já trilhou algumas etapas nessa vida. E aí você decide, às vezes, na maturidade, o que realmente você quer fazer da sua vida, o que você gosta. E falaram que eu era louca de fazer farmácia, mas eu gosto muito, tá, gente? Legal. Tá? Sou nerd pra caramba, vou aproveitar que eu tô aqui e vou falar, né? Adoro uma ficção científica, não gosto de jogo, meu negócio não é game, mas adoro uma ficção científica. E sou muito, muito curiosa. Acho o corpo humano incrível. Acho que olhar para cada célula e ver todo aquele sistema complexo, como bases nitrogenadas conseguem transformar a gente, fazer a gente viver. Eu sou muito curiosa e eu sou muito apaixonada pela saúde humana, tá? E uma coisa que eu amo muito, né, como enfermeira em formação em saúde pública, né, é da saúde preventiva. Porque, gente, eu vou fazer um apelo para vocês, do jeito que tá, né? Muita obesidade, muita depressão, muito sedentarismo, aumento dos níveis de câncer, o nosso sistema de saúde não vai aguentar, né? Então, a saúde preventiva é o caminho para você ter longevidade e mais qualidade de vida. E passar para as próximas gerações uma genética e uma epigenética boa. Boa, né? Pri. Então, tô aqui para falar disso. Legal. Então, você é a mãe da Sara que vai fazer 11? Vai fazer 11 Quando já. que ela faz? Setembro. É mesmo que E a o Laura Pedro faz julho. A Laura faz setembro. Que dia que ela faz? Dia 8 de setembro. Ah, tá. A Laura é mais no finalzinho. Ah. Ela não é Libra, não, né?
Então, gente, de signo, eu vou Não? falar pra vocês Você que eu não entendeu? entendo, Não, mas então deve beleza, ser, deve beleza. ser. Que eu gosto de... os Depois ascendentes tu me e tal. conta até, né? Depois tu me conta. Ô, Pri, cara, essa área da saúde, ela é bem complexa, né? Você falou Sim. até das tuas curiosidades. Eu não sei se você já viu, tem uma série que vai falando cada pontinho. Eu tentei me esforçar. Enquanto você tava falando, tava tentando me esforçar para lembrar o nome da série. Que depois a gente no off aí, se eu lembrar, ou falo aqui no... que fala de cada pontinho do corpo. Tem algumas, né? tem- Tem uma até que eu vou deixar a indicação pra vocês, pra ver com as crianças, que chama Cells at Work, que é as células do sistema imunológico, os linfócitos, neutrófilos, hemoglobina, e é live action. Então, são pessoas simulando o corpo humano, como que as células imunológicas funcionam, e é perfeito, assim, Legal. as crianças adoram bastante. Boa. Então você já até introduziu aí o que a gente vai falar aqui, né? Que é essa questão aqui o mente-corpo, né? A gente sabe que a mente ela comanda muita coisa, mas ela depende de vários fatores, né? Sim, E a gente até costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro, né? sim. Então assim, como você tem esse foco na saúde pública, na questão intestinal, eu gostaria que você introduzisse por que você buscou essa especialização, Tá. qual a tua experiência com isso, até para a galera entender e a gente poder, de repente, introduzir um pouquinho mais sobre o assunto. Tá. Todo mundo me fala, nossa, mas a Priscila adora falar sobre cocô, né? Na verdade, a empresa que eu presto serviços trouxe o curso do professor Murilo Pereira. Vou falar porque ele é meu grande mestre, e é mesmo. Ele é um grande nutricionista assim, estudioso da microbiota intestinal, em 2019, né, para Santos. E aí eu fiz aquele curso e dali para cá foi um divisor de águas, quando ele mostrou pra gente que o intestino ele tinha assim um papel importantíssimo na saúde de todos os órgãos e na nossa saúde no geral, tá? Mas a gente fala que é intestino mais a microbiota. Tá. Mas para introduzir isso, para não ficar muito jogado para vocês, eu queria lembrar, quando a gente estudava lá na escola, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando alguém tá numa mesa assim e fala, lá do outro lado, eu tô com gases, eu já faço assim para ir lá, mas eu penso, não. Priscila, não vira palestrinha, né? Não vai lá. Mas hoje eu posso falar um pouco mais, né? Claro, fica à vontade. Faz de conta que esse é o momento. Esse é o momento. Eu já comecei, não vai virar palestrinha aqui no... É o seu momento, Pri. Mas assim, vamos lembrar da escola, né? Quando a gente aprendia sobre o corpo humano. A gente só lembra quando a gente é pequenininho que a gente come, vai pro estômago e sai no cocô a comida, né? Mas eu queria transportar vocês por um caminho pra gente tentar entender todo o programa até o final, da importância do trato do tubo digestivo, né? Da boca ao intestino. Vamos deixar pâncreas, vesícula de fora, fígado de fora agora, né? Pra não complicar. Mas vocês sabem onde que começa a digestão? Cli. Eu não quero. Não, pode fui pego de chutar, surpresa. gente. Ó, Nossa sabe, Fê? convidada, tá? Na boca? Na cabeça, né? Porque fala quando a sério. gente olha, não tá errado, né, o que você falou, mas quando a gente olha para o alimento, você vai pensar, olha o abacaxi, você não começa a salivar, né? Então, quando a gente olha o alimento, já começam a ser liberados mediadores químicos para começar o processo de digestão. Depois vai para a boca. Tem que mastigar muito bem, né? Na boca a gente já começa a digerir na saliva. Boa, até te quero fazer uma pergunta. Isso. Quantas vezes Olha. a minha esposa, deixa eu contar isso Sim, aqui. sim. A minha esposa, a Camila, quando a gente no comecinho do namoro, cara, nos empregos onde eu trabalhei, eu tinha 1 hora de almoço. Então eu comia muito rápido para poder descansar o maior tempo Sim, possível. sim. E aí virou hábito, né? Que é o hábito de muita gente. Aí, primeira vez que eu fui comer com a minha esposa, que na época namorada, e ela, a gente tinha comido 2 lanches e lanche ainda. E ela lá, que tem que mastigar, eu não lembro quantas vezes que ela falou, 40, sei lá quantas vezes. Qual é o certo mesmo? Então, primeiro eu quero dizer que ela é uma pessoa muito evoluída, é Camila, né? O nome é Camila, você é muito evoluída, porque quase ninguém faz isso. Mas, na verdade, os Cada nutricionistas mensagem, poderiam falar melhor. Mas você dá uma garfada, põe o garfo e a faca e mastiga. Pega o garfo e a faca, seria isso, mais ou menos. Entendi. Porque gente, Ficar a pessoa contando, estressa, acabou o almoço, né? Você não quer nem mais comer o almoço. Então, a gente mastiga bem, porque já é uma trituração mecânica, né? E a saliva, ela já tem ali enzimas que vão quebrar alguns tipos de carboidrato.
passa pelo esôfago super rápido, chega no estômago. O estômago é uma bolsa que eu costumo fazer uma analogia. Sabe aquele caminhão que vira cimento? Ele tem umas fibras transversais e é justamente esses movimentos que ele vai fazendo para misturar o alimento que foi mastigado, jogar enzima, um monte de coisa, para quebrar, para continuar o processo digestivo, tá? E ativar, por exemplo, o ferro. Eu tô vendo que você tá com o ferro aí na sua camiseta. O ferro, a gente come geralmente ferro numa 3+, que a gente fala. O ácido, ele vai passar para ferro 2+, então a gente vai absorver esse ferro. Então, não é bem no estômago que a gente absorve nutrientes. O estômago faz parte do processo, importantíssimo. Tanto que se a gente tem problemas estomacais, a gente absorve menos ferro, menos vitamina B12. Sim. Tá? Então, ele transforma esses alimentos para aí sim. Esses alimentos estão ácidos, vão cair lá no intestino, que a gente tem o intestino fino, que é o delgado, e o grosso. No intestino delgado, o que acontece? Continua o processo digestivo, mas é lá que a mágica acontece de absorção dos nutrientes, tá? É no intestino delgado que a maioria dos nossos nutrientes são absorvidos e passa para a corrente sanguínea. E absorção de água. 90% da nossa absorção de água é feita no intestino delgado, né? Que é o intestino... Depois, até se vocês quiserem colocar uma fotinho do... né? Aí, depois... feito isso, o que sobrou vai pro intestino grosso, tá? E é lá que tem a microbiota intestinal, gente. Se você acha que você vive sozinho nesse mundo, você é você, mais a sua microbiota intestinal. Sem microbiota, vocês morreriam, tá? E eu digo mais, a microbiota tem um papel nas suas escolhas pessoais, de relacionamentos, de preferência alimentar, tá? Mas depois a gente fala sobre isso, tá? E aí o que acontece? Aquilo que não foi absorvido, aquele que sobrou, a comida que a gente não quer, as fibras que não são... As fibras não são absorvíveis, muitas poucas são. E a fibra é um alimento para quem, gente? Pro cocô? Para microbiota. A fibra não é um alimento para o humano. Tanto que depois eu queria falar da amamentação e a formação dessa microbiota. Fibra é alimento de bactéria. Então, a bactéria é um tecido vivo, com peso mesmo, tem um peso. Se a gente juntasse, teria ali 2, 3 quilos de bactéria. E elas fermentam essas fibras em prol da nossa saúde. E elas transformam as fibras em metabólitos que vão ativar nosso sistema imunológico, que vão fornecer energia, que vão mandar mensagem para o cérebro que está tudo bem ou que não. Então, e elas liberam antimicrobianos para cuidar de invasores, tá? E aí, microbiota fermentou, sobrou ainda coisa, né, que não vai ser absorvido. Aí vem a parte do cocô. Então, esse resto de alimento que a microbiota não fermentou, que não utilizou, que se a gente pensar em ultraprocessados, né, a gente pensa que é o resto de alimento que está saindo ali, ela vai virar o bolo fecal, e aí a gente vai absorver a água. Então, o intestino delgado absorve água e o intestino grosso reabsorve água para fazer o cocô. E aí o cocô sai. E aí isso. tem a escala do cocô, A escala do cocô que eu trouxe. Falei muito, né? Fui palestrinha, mas é só para vocês entenderem a importância disso no nosso corpo. E aqui, gente, a escala de Bristol é uma escala... Deixa eu voltar aqui. Que é utilizada em consultório, não serve para diagnóstico, tá? Médico. Mas a gente tem... Dá para ver? Dá. Mas a gente tem alguns tipos de cocô que geralmente, né, acontece aí no dia a dia das pessoas. A gente vê aqui fezes cápricas ou fezes endurecidas, geralmente pacientes constipados, com pouca motilidade ou que estão comendo pouco e desidratados. Que até vou falar depois vou falar uma curiosidade para vocês. Cocô bonzinho é aquele que parece uma bananinha passa. Ninguém vai mais comer banana passa. Vai comer aquela banana... Meu Deus, é o meu alimento do treino, do treino. Tá chegando. Aquela casa das bananas lá que tem na Praia Grande, ninguém... Coitado, não sei se podia falar. Não, não tem problema, fica à vontade. Então, o ideal é que a gente faça Fez um merchan pra eles. Olha lá. O cocô bananinha, que sai fácil, que não suja o papel, que não mela o papel, né? Tá? Mas a gente tem as fezes amolecidas, que às vezes é um aumento de motilidade, uma doença inflamatória intestinal, doenças mesmo, né? Constipação também pode estar envolvido com algumas doenças, mas essas diarreias pode ser quadro agudo de virose, né? Tá? Então, isso aqui chega no médico, no nutricionista, no enfermeiro, no farmacêutico,
dar um direcionamento do que pode estar acontecendo. Isso não serve para diagnóstico. Sim. Mas se você mostrar para qualquer pessoa isso, a pessoa identificar, nossa, eu só faço cocô bolinha, tem alguma coisa Já fica errada. um alerta, né, Pri? Vou procurar o profissional da saúde. Isso né? aí. Tá? Boa. Então, assim, de todo esse processo, né? A gente tem que pensar que a gente vive por conta dos nutrientes. Então, a gente tem que pensar o que a gente está colocando para dentro da boca, né? Então, imagina, nós temos trilhões de micro-organismos no intestino, tá? Trilhões, a gente se lê bactérias, vírus, parasitas, né, fungos. Todos eles são parte da nossa microbiota intestinal, que é um bioma, é um microbioma que a gente tem dentro da gente. Eu até lembro daquele filme MIB, né, que não tinha, tem o filme 1, não é, que tinha um planetinha dentro do armário, é mais ou menos isso. Todos nós temos um planeta inteiro que tem um bioma próprio dentro do nosso intestino. E sem esse bioma a gente não vive, tá? Então, assim, a gente tem equilíbrio entre esses micro-organismos. A maioria são bactérias, né? Então, imagina que você consuma um tipo de alimento só. O pessoal que é do carboidrato ou que é da... Não estou falando que está errado, gente. Estou falando... É um exemplo. Um exemplo. Pessoal que só come carne, o pessoal que só come gordura, né? Que tem vários tipos de dietas que eu também não recomendo, né? Eu acho que o melhor para o nosso organismo é a flexibilidade alimentar, comer todos os nutrientes, né? Vamos pensar que você só come carne. O Cícero só come carne. Você come só carne? Tá, só pra não dar fora. Vou dar um fora aqui, ele fala, eu como, né? Não, de boa. O que acontece? Existem bactérias que gostam de fermentar restos de carne. Só que muito resto de carne gera, é que eu ia falar o nome, mas metabólitos que remetem ao podre. Tanto que o pessoal não brinca na academia. Quem come muita proteína. Quem vai na musculação, solta... Aí você acha que é o velhinho que soltou o pum fedido, na verdade é uma marombeira, né? Então, assim, tudo é um equilíbrio. Você come só carboidrato, doce. Tem bactérias que têm preferência e essa população, o que ela vai fazer? Crescer, em detrimento das outras. E aí, você tem um problema, porque aquilo que era comensal, que era para ser natural, ela pode se tornar patogênica. E aí pode ter consequências no nosso corpo, como tem, né? Então, assim, o planeta Terra, a gente tem que pensar na analogia do planeta Terra, né? A gente está poluindo, né? A gente vê aquecimento global, a gente vê queimadas. A gente tem que levar isso para o nosso intestino também, né? Então... Eu até queria abrir um parênteses, né? Porque a gente muitas vezes está focado no que a gente enxerga, né? Sim, então, assim, as pessoas estão olhando no externo. Então, a questão de você querer acelerar o processo porque você quer um resultado estético. E aí você não está nem pensando no que você está colocando para dentro. Sim. Ah, fulano usou, vou usar. Sim. Enfim, a ideia até da gente trazer aqui não é para, né? O pessoal acha que é uma... Não é uma aula. É para abrir os nossos olhos e conscientizar essa questão de que existe um ser dentro de um ser, né? É um ser, é um órgão vivo dentro de você. Exato. A gente começou no assunto das mastigadas, né? Mas até para enfatizar isso. Esse assunto de mente e corpo tá tudo interligado, né? Totalmente. Então, quando a minha esposa falou lá das mastigadas, não só foi falar, tem que mastigar, não. Ela explicou e eu procuro, né? Também sou um curioso dos assuntos, vou lá. Então, você falou um ponto aqui que eu até anotei, que é a água. Então, na verdade, vou até abrir esses dois parênteses. O mastigar muito é o suficiente justamente para ajudar na absorção. E se você come rápido, você termina de comer, teu cérebro ainda nem processou, isso mesmo, né? O que você está comendo, a mensagem nem chegou lá ainda, né? Sim, mas isso é o foco de mastigar, porque só curiosidade, né? Do alimento da boca até chega a virar cocô, dependendo do que você comeu e a quantidade, demora até 3 dias. Né? Então, o mastigar é na hora, é pra você pensar, estou saciado, calma, vou liberar outras substâncias que vão falar, chega de comer. E quando você vai botando pra dentro, teu cérebro não tem condições Você come mais do que mais o do necessário, que deveria, né? sim. Porque você tá ali, o cérebro ainda não tá... E a outra questão, né? Já que a gente puxou esse assunto até pra a gente
dar uma passeada, aí passeada nos no assuntos, assunto. não ficar tanto no técnico, Tá. né? Porque eu sei que você é muito Peço estudiosa. perdão, gente. Ele falou pra mim, Não, mas beleza, que aí a gente vai dando exemplos, né, a pra partir galera. disso a gente vai. Então, Isso. Ficar quieta mesmo. Então, assim, esse é um ponto que eu queria reforçar, né? Lógico, a gente vê o que vai comer, isso é Sim, importante, sim. né? E por isso que tem as nutricionistas, né? Hoje tem muita informação, né, Pri? Assim, Sim. mesmo para quem não tem condições de buscar um profissional, hoje dá para você ter o básico ali, né? É mais acessível, né? A gente estava Sim. falando no off aqui da nossa época de coisas que tinha uma dificuldade, né? Você queria saber um pouquinho mais, você tinha que ir na biblioteca, anotar, entregar enfim. a idade. Hoje você tem aí na palma da sua mão essas informações. E a outra é um ponto que esse eu faço questão de falar, porque é o que eu vivo, até pra gente puxar em questão de exemplos. É água. O nosso corpo ele tem bastante água, né? Mas as pessoas esquecem de beber água, né? O suficiente para ajudar nesse processo. Elas não vão esquecer mais, porque eu vou falar uma coisa. Se você não beber água, o seu corpo vai puxar água de dentro do seu cocô para levar água para você, porque você tá desidratado. Então, se você não quer ter água de cocô dentro de você, bebe água. Olha, essa foi melhor. Sabe como que eu falo para as pessoas? Principalmente quem tá focado na estética. Vamos lá. Cada parte do nosso corpo tem água, né? Gente, a gente é uma bola de gelatina cheia de água, essa Exato. é a verdade. E aí você tem lá o funcionamento do rim, que precisa a cada uma hora de 1 litro de líquido. Não vou nem falar água, porque senão a pessoa vai querer a cada uma hora tomar água. Não é isso. Né? Então tem várias metodologias da quantidade de equilíbrio hidroeletrolítico. Exato. Né, de água. Mas vamos lá, você tem uma quantidade de água para tomar no dia. E se você não toma, aí o cara vai lá treinar. Vou falar nós homens. Que é o que eu enxergava antes e hoje está muito diferente. Vai na musculação, que acho que é o que você gosta. Sim. Você lá tá treinando. Aí você vai lá no espelho, caraca. Tô seca. Não, tô inchadão, bombadão e tal. Aí você chega em casa, murchou. Aí da onde que vem? Se você não tomar água suficiente, o primeiro lugar onde o rim vai buscar água é do músculo. Sim, com e certeza. aí murcha, né? Se você tá hidratado, ele permanece ali, né, com aquele processo de dilatação, aí todo o processo de queima recuperação. de gordura. Gente, sem água, vocês não queimam gordura. Né? Minha pochete não queima. Você não bebe água. Água é o básico. Boa. Né? E aí, por que eu puxei esse assunto? Para falar do exemplo, que aí até é um assunto que a gente falou no off aí. Eu, por ser atleta, amador, mas me dedico bastante, busco bastante. Então, todo ano faço os exames que tem que fazer e tal, né? Me preocupo muito com isso. E eu, ano passado, deu que eu tava desidratado, cara. Assim, pô, tudo certinho. Mas, realmente, assumo. Tenho todas as possibilidades. Não tenho desculpa. Ah, não, meu trabalho não. Todo lugar que eu vou, eu tenho como beber água. Eu tenho como usar banheiro. Enfim, eu tenho flexibilidade para isso. E eu não fazia. Então, a responsabilidade é minha. Sim. Né? Mas eu falo por mim, eu precisei ter essa consciência da função da água dentro do meu organismo, porque muda a tua questão neural. Você tomando a quantidade de água suficiente, você muda teu raciocínio, né? Você facilita tudo, o fluxo, né? Você vai no flow. Então eu precisei dessa consciência para hoje estar tomando em média aí de 3,5 litros a 4. Né? E fora, assim, quando eu vou fazer prova, que a gente ainda sobe um pouquinho mais. É importante falar, né, o que o Cecília falou, ele é homem, para as mulheres algumas coisas mudam, mas assim, ele toma 3 a 4 litros de acordo com o peso dele, né? Exato. O Eduardo também tem geralmente aquela conta, né? Você faz 35 ml vezes o seu peso. É esse peso que você tem que tomar diariamente de água, tá? Não pode também tomar a mais do que isso, porque senão você desidrata também, né? Mas eu só abri esse áudio porque às vezes você fala 3 a 4 litros, aí qualquer pessoa quer, né? Quer tomar, né? Por isso mas você se condicionou e é isso que você falou. Minha cabeça mudou. Sim. Então, é um ponto importante. E aí, Pri, eu já te conheço há alguns anos, né? E eu vi que você passou por uma mudança, né, estética, assim, na questão física mesmo, né? Sim. E da onde que veio essa virada de chave? É porque você trabalha na área da saúde que você tem que dar o exemplo? Ou é porque, de repente, teve algum sinal? Você pode abrir isso com a gente? Foram alguns motivos, né? Eu até li o livro agora que se chama Rugir,
de uma fisiologista... Rugir. Rugir, é Roar, que fala, Tá. né, que só tá em inglês, mas é uma fisiologista e nutricionista Stacey Sims, né? E aí ela vai falando da fisiologia do esporte, das mulheres, né? Porque é totalmente diferente da dos homens, né? E a gente se cobra, às vezes, no esporte como homem, mas é só um parênteses para indicar o livro, porque fala das fases hormonais da mulher, tá? E é isso que é onde eu quero chegar. Uhum. Então, não vou ficar técnico aqui, prometo, mas é só... Não, é fica à uma vontade. experiência de vida para as Se mulheres. você ficar técnica, a gente traz vai pro, me- a gente Bicho, traz vai. pro Mas- popular. Mas eu quero que as mulheres se identifiquem, né? A Patrícia tá aqui, posso falar que ela tá aqui, né? Tem uma convidada maravilhosa, lindíssima, ela vai se identificar. A menina nasce, né? Aí ela entra na menarca, que é a primeira menstruação dela. E aí ela entra na fase reprodutiva dela, adolescência, passa pela puberdade. E aí ela vai entrar na fase reprodutiva, vai ter bebês. Hoje em dia a gente está tendo bebês mais velhas. E aí a gente sai logo de uma maternidade, de um puerpério que é dificílimo. Uhum. É a coisa mais difícil que uma mulher pode fazer na vida dela. Puerpério. Ó, Puerpério. deixa eu abrir um parênteses aqui, porque assim, a Pri vai falar de saúde feminina, né? Tá falando, Sim, já sim. iniciou, mas isso é importante pros homens também. O que é Sim. puerpério, né? Cara, é uma fase muito importante que não pode vacilar, porque a gente tem que estar atento a isso para entender o que se passa, né, em Sim. casa, porque se você ainda não é pai, quando você for, tem que ajudar a esposa nesse momento a entender. Tem. É muito difícil, É são uma mudanças outra mulher, radicais. É uma outra mulher. Exatamente. Então, né? desculpa te cortar, Não, mas é só para é... chamar a atenção dos homens também para estar atento a esse assunto, Isso. porque é o Não é momento. porque a mulher às vezes não gosta mais de você, é porque realmente o foco dela, o físico dela, o cérebro dela tá todo pro bebê. E é uma coisa muito difícil. Transformação Transformação hormonal, né? hormonal. Que aí eu vou chegar aí no final. Uhum. E aí quando você, como eu fui mãe, o Pedro nasceu quando eu tinha 35 anos, até o Pedro completar 5 anos eu fiz 40. Então, 40, muita gente acha, imagina, só vou entrar no climatério muito mais pra frente. Gente, a partir dos 35 anos já começa o declínio hormonal na mulher, tá? Isso é fato. E aí, quando eu fiz 40, aí eu perdi meu pai, né? Infelizmente, infartou. E aí, parece que isso ativou meu sistema imunológico, como eu tava falando pra Patrícia. E aí, meus hormônios... Acho que foi um gatilho pra mim. Lógico, existe um período em que a mulher menstrua até ela entrar no climatério. É uma conta matemática, eu não vou falar aqui. Mas isso foi um gatilho e meus hormônios começaram a cair. E eu comecei a entrar em depressão. Eu falava, gente, eu não sou eu... Tá acontecendo alguma coisa comigo, eu virei adolescente de novo, não parava de engordar, só queria chorar, queria matar meio mundo, não me achava capaz de fazer mais nada. Até que um dia eu falei, não, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu procurei o meu médico, que é endocrinologista, posso falar o nome dele? Pode, que é o Dr. Lucas Ribeiro, Tá. né? O ginecologista, Atleta. também, meu querido Encontro doutor. ó. direto ele correndo. E concomitante a isso, eu fui com a doutora, passei com a psiquiatra a doutora Dárcia. Eu já Tá. tinha ido em outros psiquiatras, mas ela foi um divisor de águas na minha vida, a doutora Dárcia. Se ela ver, eu vou mandar pra ela. E eles falaram, Pri, isso pode ser o começo aí de uma declínio hormonal. Ela, acho que foi mais enfática porque ela é mulher, né? Ela sente isso. E os dois, a doutora Dárcia principalmente faz muito o papel de saúde preventiva, o doutor Lucas também, mas ela já é, né? E aí comecei, além disso, ela me diagnosticou com TDAH. Eu sei que todo mundo fala, ai, todo mundo é, mas gente, fiz teste, tá. Então vamos deixar essa conversa. A questão é, eu sou, Bem-vindo ela ao me clube. tratou e eu estou ótima, vocês podem ver, né? Depois. E aí fiz algumas reposições hormonais, a progesterona estava caindo, sinal de queda hormonal, assim, básico na mulher. Ela começa depois dos 40 a não conseguir dormir direito, o sono detona. E ela começa a menstruar, às vezes tem uma menstruação regular de 28 em 28 Que vai dias. ter de mulherada se de 15 identificando agora, hein? De 15 em 15 dias. Então, começou a menstruar de 15 em 15 dias, não tá dormindo, tá engordando sem motivo, quer matar o próximo querido que tá do lado, ou tá esquecida. Na verdade, são mais de 70 sintomas hoje listados, né, no climatério e na menopausa, mas esses são bem evidentes, foram pelo menos pra mim, tá? Mas tem mulher que não sente nada e só engorda. E aí, isso gerou uma transformação na minha vida muito grande, né? Eu sempre fui uma menina, uma mulher que era mais baixa estima mesmo, né? Nunca quis... só que aí, quando você começa a entrar no climatério, vem aquela sensação da finitude, né? Puxa, eu já
atravessei, tô na metade do Cabo da Boa Tô na Esperança. metadinha. Gente, galera. é verdade. Eu não vou ficar aqui Sim. não, nem pensar nisso. Gente, é verdade, né? Meu pai morreu, eu vi a morte ali. Foi a primeira morte que me impactou de verdade, né? De uma pessoa que, né? Então eu falei, meu, o que eu vou fazer com a minha vida agora? Isso aqui que eu fiz da minha vida. Fui mãe, E tem ok. uma afinidade maior, né? Assim, a gente vê, eu tenho 2 filhas, né? Eu vejo Sim. quanto elas, né? É diferente, né? Assim, É. tem um... A flutuação hormonal, gente, só pra vocês terem uma noção, curiosidade. Na história, né, da medicina, da indústria de pesquisa de medicamentos, de alimentos, de esporte, quase nunca foram feitos testes com mulheres. Por quê? Porque a mulher é flutuação hormonal o tempo inteiro e a gente muda o tempo inteiro. Vocês já ouviram que a mulher é 4 mulheres em um mês, né? E é verdade. Então, eu acho que essa questão da finitude, de eu falar, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar, senão eu vou passar meus últimos 40 anos, que sejam 90, que sejam 50, né? Em sofrimento, né? E aí foi essa questão a virada de chave. Óbvio, eu não fiz isso sozinha. Precisei de medicamento, precisei de uma terapia de reposição hormonal adequada, feita pelo médico, tá? Que a cada 3 ou 4 meses eu passo nele para ele reavaliar, né? Se é possível, se não é, o que está errado, o que não está. Então, assim, lógico, eu tive a vontade, como você falou, pra gente mudar, ter saúde, a gente tem que ser protagonista da nossa vida, né? Porque tem senão que fica querer. muito fácil, né, Pri? Assim, ai, Deus não me ajuda. Cara, ele tá te ajudando. Tô colocando Deus assim, Colocou mas assim... pessoas na minha vida pra me ajudar, Cara, né? Pô, mas o médico não me ajuda. Mas você tá fazendo a sua parte? Sim. Você tá fazendo a sua parte? Você tá fazendo o que precisa ser feito, Sim, né? Então, sim. eu quis trazer esse né, chamar esse foco, porque realmente tem a contrapartida, né? Sim. É uma via de 2 mãos. É uma via de 2 né? mãos. O profissional não vai fazer não nada vai fazer. sozinho. A sua né? parte você tem que fazer. Isso. Continua, Pri, para não... E aí, até me impactou, porque foi uma transformação. Eu brinco que eu ainda sou meio adolescente velha, sabe? Assim, eu ainda tento me encaixar nesse mundo, né? Mas eu brinco que foi uma fase de decisão na minha vida. Agora eu quero... Eu sou uma mulher que estuda, eu sou uma mulher inteligente. Por que eu não posso ser bonita? Quer dizer que eu tenho que ser... Gente, tô falando pra vocês se identificarem. Eu tenho que ser feia, mas eu tenho que ser modesta. Então, também entra a parte da psicologia, né? Que as mulheres carregam toda uma vida de resguardo, de se proteger. E, eu sou modesta, eu não vou fazer isso que vão pensar de mim. Só que quando a gente atinge a maturidade, não tem mais nada a perder, vamos dizer assim, a gente fala... Dane-se, eu quero ser feliz, eu quero ser do jeito que eu sou de verdade. E o principal, acho que foi ser exemplo para minha filha. Boa. Né? Eu tenho um filho, lógico que eu quero ser um exemplo de mulher forte, mas eu falo que eu crio pra minha nora não chegar e falar, ai, que besta que tu criou, né? Mas a minha filha, eu quero que ela tenha esse empoderamento, que ela entenda que ela é importante, que vai ser difícil, né? Então... Porque assim, demorou, isso nós estamos falando de quanto tempo? Eu acho que, olha, gente, vou ser bem sincera. Quando meu pai morreu, e eu entrei no clima... Morreu? Há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Eu passei uma vida inteira me subjugando, achando que eu era pior que os outros. Não me vestia como eu queria, porque eu achava que eu ia chamar atenção. Foi com 40 anos que eu mudei. Cara, essa chave dos 40 anos é louca, né? Porque assim, lógico que isso muda de pessoa para pessoa, mas eu fiz 42 agora, nesse mês. E com 40 anos também foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Mas por que eu tô trazendo esse assunto? Não é nem para falar de mim, nem é para dizer que não precisa esperar 40 anos, Sim, né? Por isso que você não precisa esperar 40 anos, cara. Hoje eu levanto a bandeira da atividade física, Pri. Sim. Porque tem coisas, cara, que se você fizer lá no comecinho, né? A gente já trouxe alguns convidados que falam sobre isso, né? Do apoio na infância, a referência, né? Eu sempre bato na tecla, nossos filhos não vão fazer o que a gente pede para eles fazerem. Eles vão fazer aquilo que a gente faz. Eles veem a gente que fazendo, a gente como vê. a gente Exato, se trata, exato. Né? Então, não precisa chegar na metadinha da vida para falar, vou virar a chave. Vou virar a chave. Mas... Graças a Deus que virou, porque tem gente que não vira. Sim, não, né? tem gente entra numa depressão profunda. Mas é isso, as mulheres, a gente tem um grande problema ainda no Brasil, né? Porque pouco se fala sobre climatério e menopausa, né, no Brasil. Agora tem muitos
YouTubers falando, Fernanda Lima, a Cláudia Raia, todo mundo entrando na menopausa e levantando essa bandeira, né? Porque como uma amiga física, que é física mesmo, a Cris, ela é maravilhosa, ela falou uma coisa pra mim. Ela falou, Pri, toda a matéria ela vai virar energia e vai, né, se dissipar de algum jeito. Pensa na tua fase reprodutiva como isso. Acabou tua fase reprodutiva, essa energia, você vai usar como? Energia criativa. Quantas mulheres vocês conhecem aí com mais de 40 anos que estão se reinventando, Exato. que estão lindíssimas? Eu falo que as Exato. mulheres de 40 hoje em dia não são as mesmas, né? Lógico, a minha mãe, a minha avó não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve. A informação era mais difícil, Muito né? mais É difícil. assim, e O lógico. conhecimento foi evoluindo, então, né, elas não tiveram esse espaço que a gente está tendo. Então, Legal. quanto mais a gente puder trazer isso agora, Não, né? essa quando a gente conversou, aquilo que a gente lá atrás no Sim. projeto Nascendo, o mente e corpo ele vai passear por vários assuntos na vida, né? Mas, cara, não vou aqui ficar fazendo falsa modéstia, não, mas assim, cara, o tema mulher tem que ser falado, tem que ser cada vez mais. Eu não vou falar de disputar espaço, porque não é isso a Não ideia. é isso, A não. ideia é conscientizar mesmo, cada um entender, né? Que nem você entendeu essa virada de chave, né? É muito legal ver você treinando, acompanhando a sua filha. Hoje mesmo você, né, tava Ela acompanhando estava no campeonatinho interno dela, de ginástica, né? assim. Então, assim, pô, isso é muito bacana. A gente tá tendo a oportunidade de ver as pessoas se transformarem não só numa área da vida, mas hoje a Sim. gente tem a oportunidade de transformação em várias áreas, né? Sim. Você começou falando do assunto de dentro para fora, Sim. né? A gente olhar para o E a intestino. questão de eu aprender sobre o intestino trouxe para mim uma consciência de saúde que eu não tinha. Sim. O Eduardo sabe, né? Na faculdade, no técnico, a gente aprende algumas coisas, mas é o básico, né? Sim. Quando a gente começa a ver tudo como um sistema, a gente fala, eu preciso mudar a minha saúde. Senão vai dar ruim, né? Senão vai viver até 60 anos, né? Sim, sim. E o que eu queria falar para as mulheres, gente, em questão de saúde. As mulheres, quando começa a cair os hormônios, o cérebro feminino, trabalha energeticamente com estrogênio e progesterona. Começou a cair os hormônios, você tem mais risco de doenças neurodegenerativas, né? O pessoal não fala que fica com aquele brain fog, né? Não esqueço tudo. Acontece muito com as mulheres isso. Doenças cardíacas, muito mais risco de doenças cardíacas nessa fase. Problemas intestinais, porque o estrogênio ele ajuda a absorver água, a motilidade, né? Óleos ressecados. E aí, uma coisa que eu sempre falo, voltando para o esporte. Quando os seus hormônios caírem, quem é que vai fazer o papel dos hormônios na sua saúde? Vão ser os músculos, tá? Então, a mulher com mais de 40 anos não tem escolha. Você é uma adulta, né? Você é adulta, você não é uma franga. Então, você vai ter que fazer musculação. Você não gosta? Ah, não gosto. Não gosta, vai ter que fazer musculação. Ah, mas eu faço pilates. Pilates e musculação. Ah, mas eu faço corrida. Corrida e musculação. Boa. A mulher cataboliza muito, muito. Sem músculo, a mulher não tem gasto energético. A gordura abdominal não sai. Quando a gente agacha, né? Eu falo que toda mulher de 40 anos tem que ser coxudona, tá, meninas? Coxudona e de glúteo, né? Pode falar isso, né? Fica à vontade, pode Fica tudo. aquela corpo da gostosa mesmo. Por quê? Diminui resistência insulínica. O que é isso? Diminui as chances de você se tornar uma diabética. Menos chances de diabetes, né? Vocês sabem, menos problemas cardíacos, de infartar e menos doenças como Alzheimer. As mulheres são muito afetadas pelo Alzheimer. Então, assim, vai fazer musculação. Pilates, musculação. Então, não tem jeito. O exercício resistido para a mulher, ele é obrigatório, tá? Eu tô fazendo um apelo. Se vocês não acreditam em mim, estudem, né? Porque Tá aí a dica, né? eu falo isso para todas as mulheres, tá? Então, isso também foi uma virada de chave Tô na minha vendo que vida. vai nascer aí uma educadora física logo depois da... Ai, não, não sei. Aí dá muito trabalho, né? E assim, a alimentação, esse livro da Stacy Sims que eu falei, ela fala muito. Cada fase da mulher, ela tem que se alimentar de uma forma. Quando ela é jovem, alimenta de uma forma. Quando ela é jovem, ela pode ser corredora e fazer pouco exercício resistido, tudo bem. Depois não. Depois ela vai ter que mudar a alimentação. Então, olha só como a vida da mulher é difícil, né, gente? Muito Então, difícil. mas é até legal você falar sobre isso, Pri, porque, vamos lá, a gente sabe, a gente tem que
entender, se sensibilizar também. Isso eu falo para homem e para sim, mulher, sim. porque assim, cada um tem uma condição, Sim, cada um, isso né, a tem uma gente fala história, geral, né? sim, Então a gente sim. sabe que é muita coisa mesmo. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aí é onde vem de lá do princípio. Cara, faz o básico primeiro. Gente, Faz o básico. Faz o básico. Na atividade física, faça. Só faça. Sim, Você vai ganhando consciência. Você vai conectando com pessoas sim. que fazem a mesma coisa que você está fazendo, que está começando. Começa, né? Sim. Fala, começa. Depois a gente conversa. Daqui 1 ano a gente Sim. conversa. Mas começa e não desiste. Vai doer, vai ser chato. Depois isso vai virando prazer, né? A gente vai sendo Sim. estimulado, né? E vai vira vendo o um resultado, hábito. né? Vai vendo o resultado. Então, a ideia também é a gente trazer esse assunto para cá e motivar, né? Porque Senão eles vão falar, nossa, ela tá tudo fazendo muita isso, coisa. né? Ó, eu vou falar pra vocês uma coisa que demorou E pra você eu fazer. e aí, rapidinho, só para Tá, puxar pode e te falar. dar os parabéns. Você é mulher, você é casada, você tem filhos, você trabalha pra caramba. Sim. Te vejo trabalhando muito. Então assim, cara, não tem desculpa, é que quando você vai encaixando e vai transformando um hábito, vai se abrindo mais espaço, né? A nossa mente aí fazendo um merchanzinho aqui, você vai a mente vai direcionando as expandindo, né? prioridades, E aí você vai... Pô, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Você começa a direcionar melhor, né? Sim. Para uma saúde, que acho que é o ponto mais importante. Não adianta eu pensar só no dinheiro e não ter saúde para usufruir do dinheiro. Sim, porque o que a gente tava até conversando antes de começar o programa, vou puxar, né? São prioridades, né? Então, assim, eu vou falar o que eu faço, a minha rotina. Boa, mas pode... Eu acordo 4 horas da manhã, não, tô brincando. Não acordo 4 horas da manhã. A minha rotina é acordo, trabalho... Mas que hora você acorda agora? Você fala? não, 6h30, 7 horas, o horário que a gente tem, né? Normal. Aqui aí, eu acordo pra às mim, 5, tem gente então... que acorda mais cedo, Eu acordo né? às 5, eu acordo às 5. Trabalho, 1 hora de musculação no final do dia, tá? E depois pego meus filhos, né? Aí vida que normal. segue, né? Tento dormir bem, mas na fase do climatério pra mim tá sendo difícil, então são, né? Tá regulando ainda. E assim, eu escolhi as minhas prioridades. Então, eu escolhi investir um pouco em mim, né? Então, hoje eu tenho o personal, né? Tenho a nutricionista. E são ótimos, meus amigos também, Marcos e Tati, beijo pra vocês. Mas assim, foram escolhas, eu abdiquei de algumas outras coisas, né? Pra conseguir subsidiar isso. A gente sabe que é o que você falou, não é todo mundo tem essa condição. Mas o que o Cícero falou, bebe água, tenta dormir mais cedo, evita a bebida alcoólica, eu sei que é difícil, muita gente pergunta, posso beber? Toda hora. Evita a bebida alcoólica, come todos os nutrientes, faz um prato colorido, já é meio caminho andado. Mas, se vocês tiverem uma equipe multidisciplinar para ajudar vocês, o caminho vai ser muito mais fácil. Boa, tá? boa. Então, às vezes vocês deixam de ir no salão, às vezes dá para segurar a raiz um pouquinho mais, né? Ou dá para deixar de ir numa pizzaria lá 2 vezes por mês. E até porque é um investimento, Pri. Como que eu vejo todo esse lance? Porque é a prioridade mesmo. Porque quando você começa a investir em você e na saúde, essas coisas que não eram prioridade, porque tinha outras que... você achava que achava que era, você começa a ganhar mais disposição. Quando você ganha mais disposição, você faz mais coisas. Sim, você é com mais certeza. produtivo. Fica mais inteligente, Você fica né? mais inteligente. A oportunidade de você alavancar a sua vida profissional, que vai te dar recursos para cada vez mais você ir melhorando, não é melhorar. Pô, você demorou 40 anos para virar chave. Sim, sim. Eu demorei um tempão para virar chave. Mas não vira do dia pra noite. Não. Tem gente que é assim, ó. Pô, cara, preciso emagrecer, cara. Quero correr, Cícero, me ajuda. Irmão, vai andar primeiro. Vai andar. Anda como se você estivesse correndo, pensando que você está correndo. Vai fazendo os processos, vai vivendo os processos, e isso vai te deixando mais forte, mais produtivo, mais consciente. E aí sim, as coisas vão chegando para você, que muda. Aí até você falou de física, aí, que é um assunto que hoje me atrai bastante. A energia, cara. Você muda a sua energia. Sim. E a gente é um imã. A gente é um imã, né, de energia boas e é um imã de energias também. E não é nem energia, assim, quem acredita, lógico, mas é uma energia física mesmo, né? Física, então, exato. Existe. É comprovado, É comprovado. Né? O universo é feito de energia, né, gente? De várias formas hoje você vê os testes sendo feitos, né? Você vê teste com água, teste com... Enfim, hoje tem recursos para você enxergar que o átomo não é só o átomo que tem dentro do núcleo formar, enfim. Então, hoje,
é muito mais palpável essas informações, né? Sim. Então, assim, a ideia é, lógico, trazer informações, que nem você trouxe informações riquíssimas, que vai despertar as pessoas. Pô, deixa eu investigar o que é isso aqui. Sim. Deixa eu ver o que é isso aqui. Sim, a curiosidade é muito importante. Tem gente que olha, não vou ler porque eu não quero saber, né? Uhum. Mas, gente, vocês precisam entender, até quando vocês forem na frente de um profissional da saúde, vocês questionarem, Sim. né? Não, ele fala, não, mas é isso, mas não, mas eu tô sentindo isso, não tá legal, Uhum. né? Por falar nisso, eu lembrei, vou puxar um gancho. Claro. Quando a mulher entra no clima, o climatério, ele tem as fases, declínio hormonal, aí a gente entra na menopausa e depois tem a pós-menopausa. Então, o climatério é uma fase da vida da mulher muito longa. Então, a gente vai conviver com essa fase muito... Só que antes da menopausa, quando você começa a ter esse declínio, que as coisas começam a desandar. E é a pior fase da nossa vida. Então, é nessa janela de oportunidade que vocês têm que começar a procurar um médico, fazer atividade física e fazer o básico que o Cícero está falando. Que só aqui que vocês vão conseguir controlar os sintomas que podem se agravar depois, tá? Então, esse é só um parênteses que eu queria abrir. Não, mas é importante, é importante. Aí hoje, me conta, sua atividade física é a musculação? Hoje é a musculação, faço pesado, tá? Pesado pra mim, Não treina né? fofo, não né? Não sou Graciane, mas não treino fofo, né? Tá. E às vezes eu tento fazer o cardio, mas não sobra muito tempo. Aham. Mas a gente... cada corpo responde de um jeito. Tem gente que responde bem ao cardio com a musculação. Eu respondi muito bem só a musculação. Porque, afinal de contas, o músculo é um órgão não é caríssimo. só, né? A gente tem essa mania de não falar é, só. que musculação é um treino, né? Pesado mesmo. E aí, o músculo, ele é um órgão caro, né? A gente falando metabolicamente. Imagina, você segurar o teu músculo... Quanto de energia que você não tá gastando? Então, você puxa a glicose, você puxa... Então, assim, por isso que a gente emagrece com a musculação. Muita gente acha que não. E a Stacy Sims, eu vou falar dela, tipo, eu li recente, ela é maravilhosa. Ela fala, mulher, se tu entrar numa sala de musculação e te derem aquele pezinho de 1 quilo e te mandarem ficar 1 hora na esteira, foge. Não é esse o propósito, tá? Então, musculação emagrece, tá, gente? Porque a gente vai mudando, né? Esse assunto é legal, a gente vai aprofundar, vai trazer mais pessoas aqui, porque o olhar para dentro, entender como que funciona dentro, né, vai te ajudar a entender que é um processo. Porque aquilo que você vai ter resultado muito rápido... Também não é sustentável. Não é sustentável, não é sustentável. Então, assim, há muitos anos, Pri, hoje eu tenho eu sou assíduo na corrida, né, mas... Em paralelo, pilates, natação, né? Mas a corrida sempre tá ali. Hoje o pilates também é meu amigão. Musculação, enfim. O teu corpo, ele é inteligente. Sim, com certeza. Né? Ele se autorregula. Exato. Só que, se você não fortalecer esse lado mental, esse lado de consciência, ele vai trabalhar conforme os sobes e desces da vida, né? E aí, onde eu quero chegar? Você falou num ponto importante. A musculação emagrece? Emagrece, cara. Você está acelerando o processo, né? Você precisa descansar o processo, ele precisa consumir calorias, ele está gastando energia. Você come melhor porque você vai precisar, Exato. Né? Então, existe um estudo de não sei se foi em Harvard, que eles pegaram uma quantidade de alunos e colocaram na sala para estudar a galera com construção de hábito, né, de quem realmente vai construir o hábito de ir. Foi um processo, porque a princípio esse estudo era para tu ir para academia e ficar 5 minutos na academia. Então você vê que não precisa de tanto. Você vai lá. Tudo com centenários agora, né? Pegaram pouquíssimos centenários, saiu agora e colocaram eles para treinar. Depois eu compartilho com vocês. Eles para treinar, 7 minutos por dia. Eles verificaram nos exames de sangue que mais de 100 anos fazendo atividade liberou metabólitos bons para o cérebro. Teve uma funcionalidade pessoas a partir dos 100 anos. Imagina numa pessoa jovem. Aí a pessoa vai, então não tá treinando. Aí você vai pra academia, você quer ficar 3 horas na academia. Não tô falando mal de quem fica todo esse tempo. Tem pessoas que precisam. Mas a isso, princípio, né? você precisa transformar sua mente e seu corpo, né? E aí fazendo de novo mente Tornar e corpo, algo né? prazeroso. Exato. Você, então né? vai lá.
Vai até a academia. É o Sim. exercício que eu falo, vai todos os dias. Se você chegar lá na academia, passou pela roleta, se tiver, passou pela entrada e realmente não quer treinar, volta para casa. Sim. Ou vai lá, levanta um pezinho e volta. Mas no outro dia você tem que estar lá de novo. Sim, insistência, né? Porque uma hora você vai falar, pô, sou retardado, eu tô pagando isso aqui, eu tô saindo da minha casa, me deslocando Sim. e chego aqui num treino. Ai, gente, uma coisa que eu penso muito isso, que eu pago a academia, aí pago o personal e falo, ai, não vou faltar, né? Porque, É isso. Aí divide lá pelo mês, por hora que você tá É pagando, isso. você fala, vamos lá, É que né? existe algumas estratégias, né? Que aí, Sim. hoje existe alguns modelos de negócios que já sabe que o ser humano é assim. Sim. Que o ser humano fala, se eu não pagar, eu não vou. É. Mas quantas pessoas pagam e não E vão? não vão, e Vai não só na vão. primeira semana. Por quê? Quer o resultado, não vai. É, gente, uma coisa que muitas amigas me falam, ai, o que você faz pra emagrecer? Só que assim, eu já tô nesse processo, assim, na verdade eu era magra, corria, né? Aí Uhum. depois que eu tive os bebês eu engordei, aí fui pro CrossFit, emagreci um pouquinho mais e engordei de novo. Agora emagreci. Então, meu corpo sempre foi acostumado a ser um corpo magro. Uhum. Então, pra mim, realmente, o processo do meu corpo entender que ele tem que voltar àquele corpo magro foi mais fácil. Legal. Mas as meninas, às vezes, passaram a vida inteira cheinhas. Meninas, amo vocês, não tô falando que é um julgamento. Mas é mais difícil pro corpo manter um corpo magro. Ele sempre vai querer voltar pro corpo gordo. Então, é o que o Cícero falou. É persistência e constância. Até porque... até Demora puxando esse- anos. Exato. Demora anos pra Mas você conseguir. Se você não entender esse processo, porque assim, Isso que- muitas coisas estão na nossa cabeça, né? Sim, muito. A maioria, né? Às vezes, porque se você pula essas etapas, você vai... Vou puxar Eu um... passei 40 anos achando que eu não era boa o suficiente. Tava na minha cabeça. É isso, né? é isso. Então a gente fala que a questão até de quem tem um sobrepeso, Sim. primeiro tá na mente. Vamos Sim. corrigir aqui. E não é tão difícil, é só entender, cara, eu preciso viver o processo. Eu Sim. preciso viver esse dia aqui. Sim. Amanhã vai ser um novo dia, mas eu vou viver esse processo aqui, ó. Vai doer, vai ser chato, Vai gerar vai, frustração, mas né? o teu corpo vai entender, porque assim, voltando na energia e até pra a gente deixar aqui informações que Sim, que desperte nas fique. pessoas. Cara, o teu corpo é inteligente, ele não quer gastar energia, porque você já Sim. gasta energia pra estar vivo, Sim. né? Sim. A parte cerebral gasta muita energia, né, para funcionar tudo. Evolutivamente, a gente foi feito para guardar energia. Guardar porque não tinha energia. comida, né? Então, na hora que você vai treinar, com certeza o teu cérebro vai... Cara, o que você tá fazendo, pô? É. Não faz isso não. Tá maluco? Vai Sim. pegar peso, vai doer e tal, não sei o quê. Cara, só que quando você passa essa etapa, aí vem todas aquelas questões que a gente tava falando. Você vai dormir melhor. Você vai falar assim, cara, eu tô pagando isso aqui, eu tô fazendo um puta esforço. Tô não ficando vou, mais bonita, não mais vou comer bonita. isso aqui. É exato, Não é? exato. Né? São consequências dos hábitos bons, né? Sim, Então, não, assim, com certeza. essa introdução de falar do intestino, de falar chama muito a atenção pra gente olhar para o que a gente não tá vendo. Sim. Que aí depois a gente vai começar a olhar o que a gente tem capacidade de ferramenta ver, de usar, né? né? Exato. De mudar. Exato. Duas coisas que eu queria falar, né? A gente sabe hoje que a obesidade ela é multifatorial, né? Mas, realmente, o cérebro, a mente, né? Ele tem um papel importante para você ter coragem, como você estava falando, de se tratar, né? Uhum. E às vezes é genético, então você vai precisar de medicamentos, você vai precisar de uma abordagem individualizada, porque eu sou super fã da abordagem individualizada. Nutricionista lá que vai prescrever aquela dieta pra você, né? Exato. Então, assim, lembrar então que a obesidade, quem já é obeso, obesa, né? A gente tava conversando. O Edu sabe né, muito tem bem disso, né? A experiência, né? Não é fácil, tem que às vezes passar por processos, às vezes cirúrgicos ou medicamentosos, mas a cabeça é que tem que focar ali. Não, eu vou passar por isso, mas eu vou ter que mudar pro resto da minha vida e vai ser pro meu bem, né? Isso. Perdi outra coisa que eu ia falar, mas tudo Não tem bem, problema. não tem Você lembra, a gente volta. Ah, e sem demagogia, que eu queria falar também que eu tava lembrando. A mulher, ela tem muito essa coisa, eu não vou me achar muito, né? Porque o que vão pensar de mim, não sei o quê. Mas a mulher que fica bonita depois dos 40 anos, ela tem uma autoridade diferente no trabalho, com os amigos, com a família. Tô sendo um pouco polêmica aqui, mas infelizmente isso. Mas é uma questão mais de você tá se gostando tanto que é a energia que você tá passando para as outras pessoas. Tá empoderando, né? Tá empoderando. Acho que isso funciona para qualquer pessoa, assim, não Acho é que só sim, para não é só mulher, pras né? mulheres, Para o né? homem também, porque na nossa cabeça, eu não sei como, né? Cada um vai pensar de uma forma, mas na nossa cabeça, cara, vai chegando uma hora que se você não se colocar
ali nos desafios maiores do que a vida vai te propor, Sim. você vai Afundar, degladiar é. ali e você vai declinar. Sim. Você vai declinar. Então, por isso que eu tô com 42 anos também. Eu sei que agora é a curva que a nossa parte muscular, ela começa... Sim. Não tô nessa fase. Talvez eu estenda um pouquinho mais, Sim. mas eu sei que Mas a é gente tem que começar diferente, a né? trabalhar mais para Exato. manter o que tem e crescer um pouco Exato, mais, né? exato. É Então, diferente é. quando a gente tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Então, sabendo disso, cara, quando você se depara com alguns resultados, né? E aí eu te apoio E são no que você resultados falou. possíveis, né? Eu sou uma Possíveis. mulher que eu não fico horas na academia, não faço procedimento estético à torta direito. Então, assim, é Vira possível. automático. Vira automático, automático, porque é. aí volta no cérebro. Sim. Ele não quer poupar energia? Sim. Ele quer poupar energia. Quando ele entende que você não vai desistir, Ele vai arranjar mecanismos de recuperar de algum jeito. ele vai ser- transformar um hábito. O hábito é o quê? Cara, quando você vai tirar a carta de carro lá, é Sim. tanta informação, tanta energia que você gasta, começa a suar, transpirar, O braço fica- tremer. Você fala, meu, tem que passar a marcha, tem que dar seta, tem que olhar no retrovisor. É muita informação, Sim. porque é novidade. Sim. E o cérebro não quer gastar toda essa Não, e se a energia. gente for pensar desde criança, como que o nosso cérebro desenvolve em conhecimento? Você tem um problema, você resolveu esse problema, ele armazenou na memória. É isso. Próxima vez que você encontrar aquele problema, você já sabe como resolver. E vão vir isso. outros, e vão vir outros. É Então, isso. o hábito é mais talvez, o hábito. Emagrecer ou ter é mais um problema que você vai resolver que depois você vai solucionar. É isso. E as pessoas têm muito medo, né? Uhum. Então, Na verdade, quem sou eu para falar na verdade? Mas assim, eu acredito muito, Pri, que as circunstâncias da vida, né, vai Sim. levando você para caminhos. sim. Aí volta para você, olha para dentro. Você tá vivo, cara. Você tem decisões a tomar. E aí é onde eu falo que é a contrapartida. Sim. Eu quero fazer isso aqui e eu vou fazer. E assim, você falando isso tá me trazendo muito à memória, a Patrícia vai concordar, as mulheres ela tem um papel muito de cuidadora. E isso, cientificamente, é provado que a gente é cuidadora. Sim. E não adianta vocês quererem não ser, vocês vão ter empatia pelo Sim, próximo e vão sim, querer sim. ajudar. E essa questão de ser cuidadora, a gente se perde em nós mesmas. E a gente só cuida dos outros e não cuida da gente, tá? Só pensa nos filhos, só pensa na casa, só pensa no trabalho, no amigo que tá passando, mas o seu problema você esquece. Mas a gente é aquele clichê, né? Que todo mundo fala, você tá no avião, caiu a máscara de oxigênio, você tem que pôr em você para poder ajudar as outras pessoas. Fala isso aqui no curso, aqui na Tá escola. vendo? É, Aqui escola, tem né? o curso de comissário. E é isso, gente. Se você tiver sem oxigênio, você não vai conseguir. Você vai desmaiar antes do outro conseguir pegar a máscara que você poderia estar ajudando. Exato. Então, por isso que a saúde ela é uma prioridade, né, Pri? Porque para os nossos filhos, vamos falar numa parte que toca bastante, Sim, né? que a gente doa a Exato. nossa vida, né? Se te perguntar por quem você daria a vida, São eles, né? são eles. Sim. Aí eu faço o pensamento contrário. É a forma Então, de você porque olhar. Por que você não dá? Você não vive por eles? Sim, você tem né? que viver por eles. Exato. Pra, Você né? dá a vida, você ferrou a vida deles. A tua e a deles, É né? verdade, são 3 pessoas. No meu caso, 3 pessoas. Exato, também. exato. Então, assim, é uma questão mesmo, né, que tá muito em alta ainda falar o tal do mindset, né? A mudança de pensamento, né? Sim. Não é o papo de coach aqui, mas é o que realmente funciona. Sim, Se você mudar o pensamento, Uhum. a prática ela é outra. Sim, e né? aí a minha irmã também é psicóloga, tá, gente? Vou mandar um beijo pra Camila. Mas é o que você falou, você muda a sua cabeça. Você começa a se exercitar, vamos dar esses exemplos. Seu corpo fica mais forte, ele vai liberar substâncias para o cérebro que vão deixar você melhor. O cérebro ficou melhor, você vai se exercitar. E assim é um ciclo de benefícios, né? Uhum. E o contrário é verdadeiro também. Boa. Né? Ô Pri, desse assunto de microbiota, de saúde da mulher, ficou alguma ponta solta? Eu só queria dizer que, assim, ponta solta não, mas só porque as mulheres têm mais problemas intestinais mesmo, por conta da flutuação hormonal, por conta de estresse, endometriose. Então, mulher, você vê que os homens têm um padrãozinho, o homem vai direitinho no banheiro, não sei se... Pode falar da cirurgia bariátrica? Sim. Não, ele já falou, ele foi entrevistado tem dificuldades, né? Mas geralmente o homem comeu, tomou café, né? Foi no banheiro. A mulher não, às vezes ela fica 3, 4 dias, e assim, como ela passou a vida inteira assim, pra ela é comum, mas gente, como se não fosse é normal. né?
precisa mudar esses hábitos. Então, assim, mulheres fiquem atentas. Mulheres com endometriose, mulheres muito estressadas, a maioria das pessoas com síndrome do intestino irritável, que é uma conexão eixo intestino-cérebro comprometida, a maioria são mulheres, tá? Doenças inflamatórias intestinais, que são geralmente doenças de sistema imunológico, acometem mais as mulheres, tá? Certo. Porque começou a cair os hormônios, o nosso sistema imunológico começa a ficar louco também. Então, assim, procurem ajuda. Ah, não vou no banheiro, vou fazer cocô a cada 4 dias. Quando eu faço, teve um endurecido, deu hemorroida. Ou eu tenho diarreia crônica há 20 anos. Tem gente que tem diarreia há 20 anos. Tem gente que tem ferida, tem gente que fica com a barriga deste tamanho só porque comeu alguma coisinha. Não é normal. Então, mulher, preste atenção. Mulheres estão mais propensas. E cada doença dessa pode provocar uma desbiose e vice-versa. Boa. Tá? Ô, Pri, assim, ó, e galera, a Pri, vocês viram o quanto ela é nerd mesmo, Eu me estuda, segurei, né? tá? Se deixar ela... Então, assim, ó, fala o teu Instagram já, pro pessoal já ir lá. Tá nessa parte aqui, eu preciso já salvar lá o contato. Como que é o teu Instagram, Pri? @PriMurbach. Murbach. Vai estar aqui, tá aqui na Tá descrição. na descrição, né? Isso é importante, porque é o que você falou, busquem ajuda. De repente, você pode ser o primeiro canal, né, para um direcionamento, Isso, né? de Eu acho que muitas profissionais, mulheres né? vão se identificar com a Sim, tua sim. história, né, de mulher casada, com filhos, que trabalha, Uhum. que viveu uma Que acha que transformação não é possível, né? Exato, fazer, né? que tá passando aí num processo de transformação Uhum. hormonal, né? Então, Priscila, manda mensagem que ela vai responder. E se ela não Mandar. responder, pode colocar no comentário Isso, aqui que que eu ele me puxo a orelha chama. dela. Pri, assim, agora... Eduardo, quer fazer alguma pergunta, cara? Não? Tu tá... Absorvendo. Tá O absorvendo? Fernando quer fazer, olha lá. Eu quero. Por que os corredores têm aquela diarreia durante uma Sim, corrida isso. maratona? Isso tem a ver com o sistema imunológico e microbiota, tá? Porque o maratonista, ele tá passando por um estresse muito grande. E a gente vê em alguns estudos que a microbiota intestinal deles, às vezes, fica em desbiose, que tem um desequilíbrio muito grande. Então, isso pode ocasionar diarreia. Tem outros motivos, mas esse processo estressante que o corpo... O estresse é bom, gente. O estresse é para reparar o nosso corpo. Mas vocês, né, que correm muito, é um estresse a mais. Então, Sim. por isso que vocês têm que comer muito mais, comer muito melhor, Hidratar bem. Mesmo assim, vocês podem ter diarreia, né? Mas é Os legal essa atletas. pergunta do Fê, porque assim, vai puxando pro lado de quem se identificar na corrida, é importante esse processo de reposição de vitaminas, Sim. né, de nutrientes. Na hora da corrida ali, você tá perdendo, não é só água, é Sim, eletrólitos, com certeza. então é uma O uma acompanhamento sobrecarga. multidisciplinar para essas pessoas exato. é essencial. É fundamental. Porque antes da prova tem uma mudança. Aqui eu não sei se vocês fazem, né? Mas antes da prova tem mudança de alimentação. Tem. Pós-prova tem mudança, às vezes entra com estratégia de suplementação mesmo. Você, isso mesmo. na semana da prova ali, você hidrata um pouco mais. Sim. Carboidrato você faz um pouco mais de reserva. Sim. Tudo isso para ajudar a não fadigar tanto, não ter Sim. tantos problemas mesmo, É. né? Ó, essa pergunta foi do Vini e da Patrícia. É. Há pouco tempo e vi um cara em Praia Grande que tava assim. É. Eu Não, já quando- tinha ouvido falar, né? Ele nunca tinha visto. Ele falou, nossa, mas por que o que aconteceu com o coitado? Eu falei, eu sei que é comum entre corredores, não sei o porquê. Mas pode ter também a questão do nervosismo. Sim, é que tem, né? tem um lado, eu vou dar o meu exemplo no que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Sim. Eu acabei de voltar do Rio, né? Fui Sim, fazer o sim. desafio lá. Então, eu corri 3 distâncias seguidas. 10 quilômetros, 21 quilômetros e 42. Sim. No 10 eu fui só pra passeio mesmo. É o teu treino de hoje de manhã. No 21 eu fui pra melhorar o meu tempo. Aham. Então eu enfrentei algumas dificuldades. Mas em questão mental e hidratação, tava tudo ok. Só a parte física mesmo que eu desgastei bem, porque no dia anterior, além de ter corrido os 10 quilômetros, eu fiquei o dia inteiro em pé, não fui Sim, descansar. Então, eu não consegui entregar o que eu poderia ter entregue. Aham. Beleza. Identifiquei isso rápido e falei, cara, não vou entregar o que eu quero. Mesmo assim, me superei comparado à mesma prova que eu fiz em 2022, Sim. nos 21. E dei uma segurada, porque eu falo, a mais importante para mim é amanhã, amanhã, no 42. Comigo, em particular,
se eu saio atrasado, putz, vai largar daqui Ah, tal já hora. perdeu, Então, eu assim, também sou começa assim. a É. mexer com o intestino. Aham. E ali começa, mesmo que eu não tava com vontade nenhuma, zero de ir no banheiro, Sim, começa a dar mas vontade você de vê a urinar. motilidade ali, Exato. opa! Fator psicológico, né? Exato, Fator porque Começa tá a tudo inchar, ligado, é, tudo tudo ligado. ligado. E eu falei, meu, ainda tenho que guardar o kit. Eu tinha que ir no guarda-volume, Aham. deixar minha mochila pra ir pra largada. Eu tive que ir no banheiro. Sim. E eu não tava com vontade, eu já tinha feito Aham. ao sair, né? Tava tudo E certinho. aí você vai no banheiro e você fala, ai, fiquei preocupada agora. E se eu tiver aqui de novo, Sim. né? Imagina o estresse. E aí você vai ver, cara, não é uma fezes bonitona. Não, é Não a- é. É geralmente aquela, é explode, aquela né, tipo, que rapidinho ali. Como E que esse- ele coloca aqui? Ele coloca, meu professor que falava, é fezes explosiva, explosão de... Cara, esse é um negócio louco. Então, assim, tem gente que vai ser porque é o lado emocional Sim. que eu vejo, porque a gente troca ideia sobre E isso. tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Começou emocional, a microbiota reage. Gente, é muito interessante. A microbiota reage às nossas emoções. A gente não tá feliz, a gente ri. O Eduardo tá sério aqui, não sei. Eu Não, tô Não, é conseguindo. que ele Tô absorvendo. Não, ó, a gente tá feliz, a gente ri. A gente tá triste, a gente tá com medo, Aham. a microbiota reage como se fossem expressões faciais na hora no nosso intestino. Isso. E aí, até pra puxar um assunto que não ficar uma ponta solta, que a gente Tá. tem que falar sobre isso. Às vezes o corredor no dia anterior, ele, pô, tem que comer bastante carbo. Aí o cara vai e pede uma pizza. Aí você tem lá uma quantidade Gordura. absurda de gordura, lactose, glúten, né? Todas essas coisas que acho que é um fator também que ajuda a desequilibrar, né? Com o excesso de Sim, lactose. não, As pessoas assim, que nem sabem que são Aí tem intolerantes, dois né? problemas, né? A pessoa que nunca come, antes da prova eu vou comer. Pô, cara, filhão, né? Tá errado, né? Mas, e a pessoa que come sempre, né? Então são os excessos, né? Exato. E outra coisa também é que acontece que não deveria, porque a prova é para você fazer, é para você executar o que Sim. você treinou. Sim. Então, o processo de maratona aí, né? A gente já teve, até o meu treinador já veio aqui. Você tem aí, depende para cada atleta, mais de Sim. 4, 3, 2 meses, depende, Uhum. depende. Mas esse processo é onde você treina, você não treina só o físico, Não. você treina a mente, você treina o que você vai alimentar, o que você vai Sim, suplementar sim. durante os treinos, porque você vai usar isso Sim. lá na... Aí você, no dia anterior, você trocou o teu carbogel. Você não estava É. acostumado com uma determinada marca, aí te entregaram com cafeína, você foi lá e pegou e você nunca tinha tomado com cafeína. Uhum. Então você tem ali uma mudança do que você fez durante todo o processo por causa de De uma coisa que você uma não co- encontrou, você vai arriscar, Exato. né? Sim, sim. Eu passei por uma experiência assim, que não foi tão legal. Eu fiz minha 10ª maratona. Uhum. Então, assim, eu posso falar que eu tenho um pouco de experiência Sim, sim. nesse assunto. Então, assim, eu não mudo nada na Uhum. véspera. Mas eu inventei de colocar uma cueca Que que eu não tinha incomodou pra usado caceta. ainda. Ah. Não tinha usado ainda. Ai, pode falar caceta? Pode, fica à vontade. Só que eu uso vaselina, Ah, sim. né? Então, aham. eu compro vaselina sólida, então fica Sim. até de dica. Eu Teus passo amigos- vaselina, né? Eu passo vaselina porque é muito tempo em atrito. Sim, você vai machucar a Muito tempo em pele, atrito. com certeza. E eu, cara, com 30 km eu já tava sentindo. Aham. Só que aí é o lado mental. Eu tinha que terminar a prova e aí É. eu falei, vai assim mesmo, né? Não vou desistir porque eu tô Sim, sentindo. sim. É algo suportável, mas no final, quando você terminar a Sim. prova, se for tomar banho, você vai sentir o arder ali da causa, né? Não, e convenhamos, ele ficou. Fala a verdade, você ficou a corrida inteira pensando na cueca, que tava te incomodando. Não, então, mas assim. Ele, essa cueca não vou Pô, conseguir. é o que eu te Culpa falei, da o cueca. treino inteiro, o Culpa treino, da cueca. tipo, Não, o processo o processo inteiro inteiro com um não tipo teve, de- não, todas as cuecas assim, não usei nenhuma cueca Então. nova pra treinar. Daí vou usar cueca nova Então, pra correr. Aí você falou, ai meu Deus. Não faz sentido. Você se Então, assim, arrependeu amargamente. não, é aprendizado, É né? Assim, aprendizado, tipo, é. tô falando de uma coisa e tô fazendo outra. Sim, eu fiz sim. isso. A gente tem que Aham. também, né, assumir os Assumir nossos erros, né? Ontem, por exemplo, eu fui na festa junina da minha filha e comi cachorro quente. Sei lá quanto que eu não como de salsicha há tantos, sei lá, meses. Sentiu um desconforto. Nossa, minha barriga. Aí eu vim aqui, aí já Dá um mudou nervo- o padrão evacuatório hoje cedo. Exato, não dá é um mesmo? nervosismo, Mas né? meu filho é um exemplo. Choveu, ele morre de medo de vento. Tá. Ventou, choveu. Mãe, preciso soltar um, O fato emocional conta bastante. né? Ver como que tá O tempo, o né? tempo. Pri, somando tudo isso que a gente falou, só dar um review aí, né? Sim. O que a pessoa hoje, o que você aconselharia a pessoa agora, nesse exato momento, a começar?
pela atividade física, pela alimentação, enfim. O que você, na tua opinião, para as mulheres, para as mulheres, se quiser falar a idade, fica à vontade. Esse é o momento de, tipo, só enfatizar o que precisa ser feito para ajudar. Primeira coisa, tá sentindo desconforto, procura ajuda. Às vezes o profissional da saúde ou um amigo vai te ajudar a direcionar o teu caminho. Segunda coisa, tentem dormir, beber água e comer todos os nutrientes. Verdura, fruta, não tenha medo de comer fruta, come arroz, come feijão, come carne, mas come todos os nutrientes, tá? E se eu puder dar uma dica para as mulheres, façam musculação. Tá. Então, ó, tem 2 perguntas que a gente sempre faz em todos os programas. Eu não vou te fazer a pergunta porque você já respondeu, tá? Mas tem um quadro nosso que você não pode deixar de acontecer. Chama-se Palavras na Parede. Você percebeu que tem uma parede com muitas palavras? Sim. Muitas frases? Eu gostaria que você escolhesse uma. Não pode escolher 2? Não, só uma. Pode escolher 2. Mas sempre tem uma primeira vez nesse programa. Pode escolher 2. Por que não trabalhar duro e ser legal? Pronto. Por que não, né? Primeiro, por que não começar? E trabalhe duro e seja legal. Trabalhe duro e seja legal. Aí aqui... Eu já tinha olhado essas 2 quando eu entrei, por isso Trabalhe duro e seja legal. Só para não esquecer depois para colocar lá. A gente vai te fazer uma pergunta. Não é porque... Você escolheu elas, já tá montadinha. Achou, Dona? Tá. Vamos pelo trabalho duro e seja legal? Como você equilibra a ambição com a sua gentileza no seu dia a dia? Eu acho que, apesar de eu ser brava, eu acho que eu ser gentil é meio que veio da minha mãe. Então, pra mim é fácil ser gentil e cordial no meu trabalho. Mas nem por isso, hoje em dia, eu deixo de me posicionar enquanto profissional, tá? Então, Do você jeito gentil, trabalho duro, pra estudo, caramba. mas eu me posiciono, coisa que eu não fazia antes. Eu deixava a gentileza sobressair. Hoje, eu me imponho com gentileza. Boa, boa. E a outra... Difícil essa pergunta, né? Mas tem a ver, né? Tem a ver. Meu cérebro bugou aqui. Não, mas é tranquilo, não é? Tranquilo? Não, mas eu fiquei... Nem doeu. Não doeu. Por que não? Ó, quando foi a última vez que você fez algo sem pensar demais, só porque quis? Nossa. Eu acho que... Faz tempo, hein? Vai falar. Olha, eu acho que foi quando eu comprei a minha primeira moto. E, tipo, ninguém queria que eu comprasse a moto e eu fui lá e comprei. Tá. Foi isso. Foi isso? E aí? Mas qual foi a experiência? Não, até hoje eu ando de moto e foi tudo bem. Acho que foi a experiência do medo, né? De pai e mãe falar, não vai andar de moto. E aí, eu até hoje ando de moto. Adoro moto. Sei dos riscos, né? Mas foi acho que foi a... e quando eu também decidi que meus pais não podiam me ajudar na faculdade, aí eu fui lá e falei, não, vou fazer. Comecei a trabalhar para pagar minha faculdade, então... Legal, então te funcionou, né? Eu sempre fui essa pessoa que, né, assim, mas agora com os filhos, faz tempo que eu não faço uma coisa assim, a gente pensa mais, né? A gente pensa mais. Você quer fazer alguma pergunta pra gente? Olha, gente, eu só queria parabenizar, porque o programa de vocês é muito legal, né? Um dos melhores programas que eu tenho. Eu tô lá inscrita no meu canal e legal que tá na região, né? E eu quero muito que vocês continuem, que o pessoal dê apoio, né? Pra eles, vão lá, curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos, porque afinal de contas, todo mundo aqui é da Baixada Santista, né? Pô, depois dessa eu até me senti motivado. Assim, eu não gosto de ficar pedindo as coisas e não tem nada de errado nisso, né? Mas a gente viu, assim, essa ida para o Rio teve algumas oportunidades, tem novidades para acontecer, mas já queria deixar o canal aberto, você que tem uma marca, que de repente tem a ver com o que a gente traz aqui de conteúdo, que a gente está falando sempre muito da evolução, né? De evoluir. Mente e corpo é evolução, é você não parar no tempo, não se acomodar. Então, se você tem uma marca que você acha que casa com os nossos valores, com os nossos princípios, chama a gente para trocar uma ideia. Vai ser pra gente uma honra poder estar divulgando aqui, né? É uma relação ganha-ganha, né? Porque quem está nos assistindo, de repente, pode ter acesso a uma marca que ela nem sabia que existia, né? Sim, né? E você tem e aí a pessoa que está trazendo esse vínculo com a gente tem a oportunidade de vender mais, né? De ampliar, né? Seus clientes.
Pri, eu também quero te agradecer demais. Ah, obrigada. Você foi, né, foi uma das pessoas que quando eu conversei contigo do projeto, você foi muito, assim, se prontificou a ajudar, né, Ai, gente, sugeriu... é que eu sou nerd, eu gosto de programa inteligente. Quando começa a passar programa besta na televisão, eu começo a ficar nervosa. Aí quando vem mais um inteligente, eu falo, maravilhoso. Caramba, olha, chamou de inteligente, É verdade, hein, cara? é Que verdade, legal, né? que legal. Pri, cara, até tô sem palavras, né? Aí, Fê, que da hora, né? Pri, ó, eu acho que mais pra frente vai ter uma segunda oportunidade, né? Legal. Pra gente, de repente, você e mais alguém que você fica à vontade. A gente tá aí aberto, né? Graças a Deus tem uma agenda que hoje o que atrapalha é o tempo, né? Que a gente faz um programa por semana, né? A gente tem as nossas vidas, né? As nossas vidas de treino, de trabalho, de família. Isso aqui é um hobby pra gente, é uma oportunidade de... Só que é um favor que vocês estão fazendo pra sociedade. Eu não tô puxando então, o saco. não, pra mas deixar. mas Pra nós, Aí, pra você. na verdade, assim, a minha intenção do Fê, do Edu, é a gente entregar pras pessoas aquilo que a gente ganha. Sim, sim. Porque a cada episódio que a gente faz, a gente aprende muito, cara. verdade. Hoje, né, foi uma aula, você deu uma aula. E então, assim, cara, quanto conteúdo, quanta forma de olhar diferente, né? Aí depende da gente, claro, de cada um que tá assistindo, poder virar a chave, encontrar ali uma motivação, né? Mas a ideia é a gente poder dar pro universo, né? Sim. Pegar essa energia boa, dar pro universo e a gente conectar com mais pessoas, né? Então, poxa, Primeiro passo, né? É o primeiro Ajudou passo. O primeiro passo. Então, ó, @Pri. @Primurbach. Eu quero dizer pra vocês que eu desejo uma semana cheia de cocô bonito pra vocês. Boa! Então, uma salva de palmas pra Aê, Pri. Obrigado, obrigada, Pri.